E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau ela é caracterizada pela presença do expoente 2 em sua incógnita. Então olha só, para ser uma equação de segundo grau tem uma regra, né? A regra é que o x, ou no caso a letra da equação, ela tem que estar sendo elevada a 2, né? O expoente da letra tem que ser 2. Olha um exemplo aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui? O expoente da letra é 2, certo? Então, toda equação, para ser de segundo grau, o expoente tem que ser 2. Se o expoente não for o 2, não é uma equação de segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Além disso, toda equação de segundo grau possui duas respostas. Isso aqui é muito importante, gente. Toda equação de segundo grau vai ter duas respostas, todas. Não importa qual equação seja. Se tiver uma equação e ela for de segundo grau, ela sempre vai ter duas respostas. A gente chama essas respostas de x' e x duas linhas, né? Então, a primeira resposta é x', a segunda resposta é x duas linhas. Então, toda equação de segundo grau, ela vai ter duas respostas, beleza? Então, aqui nós temos um exemplo de como é uma equação de segundo grau, ó. A equação de segundo grau completa, ela tem o x ao quadrado, né, que tem o 2 ali em cima, tem o x e tem um número sozinho. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau completa. Então, de novo, uma equação de segundo grau completa, ela tem x ao quadrado, x e um número sozinho. Se ela tiver x ao quadrado e o número, não é uma equação de segundo grau completa. Se ela tiver x ao quadrado e o x e não ter número aqui, não é uma equação de segundo grau completa. Então, para ser uma equação de segundo grau completa, ela tem que ter x ao quadrado, x e número. Aqui embaixo nós temos exemplos de equação de segundo grau incompletas. Todas essas daqui são incompletas. Olha a diferença com essa aqui de cima, ó. Todas elas têm x ao quadrado, certo? Ok. Mas essa daqui, ó, ela só tem x, não tem o númerozinho ali do lado, tá vendo? Por isso que ela é incompleta. Essa daqui tem x ao quadrado e o número. Tá faltando o x aqui no meio, tá vendo? Por isso que ela é incompleta. Essa daqui tem x ao quadrado e o x. Tá faltando o número aqui separado, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá faltando. Então essa daqui também é incompleta. Essa daqui só tem x ao quadrado, não tem mais nada, também é incompleta. Essa daqui só o x ao quadrado, também é incompleta. E por fim, essa daqui só tem x ao quadrado e o x. Falta o númerozinho, então também é incompleta. Então, para ser uma equação de segundo grau completa, é essa aqui, ó, x ao quadrado, x e número. Para ser uma equação incompleta, tem que ter só x ao quadrado e x, ou só x ao quadrado e número. Mas, professor, que diferença faz se ela é completa ou incompleta? Bom, aí tá. Quando a equação de segundo grau é completa, se faz de um jeito. Quando ela é incompleta, se faz de um outro jeito. Nesse vídeo, a gente vai ver como resolver a equação de segundo grau incompleta, beleza? Tem várias formas de resolver uma equação de segundo grau incompleta. Para a equação de segundo grau completa, a gente vai ter um outro vídeo e uma outra atividade, beleza? Nesse vídeo é somente equação de segundo grau incompleta. Antes de aprender a resolver, é importante que você saiba que tem três tipos de equação incompleta. Nós temos a equação sem o número, ó, tem x ao quadrado, tem x, mas está faltando o número. Tem a equação sem x, ó, tem x ao quadrado, número, está faltando o x. E tem a equação que está faltando os dois, está faltando tanto o número quanto o x. Cada uma delas se resolve de uma maneira diferente. A primeira que a gente vai ver é quando só tem uma incógnita, ou seja, a única coisa que tem é o x ao quadrado, não tem mais nada. Beleza? Como que eu resolvo isso aqui? Gente, primeira coisa que vocês têm que lembrar é que eu disse lá em cima que uma equação de segundo grau tem duas respostas. Lembra? Quando a equação de segundo grau não tiver mais nada além do x ao quadrado, né? Tá vendo que está faltando aqui o x, olha só aqui em cima, e também está faltando aqui o número, que nem aqui. Não tem mais nada. Quando ela for desse tipo aqui, a única coisa que temos que fazer é resolver como se fosse uma equação comum. Lembra como que se resolve uma equação comum? A gente tem que pegar todos os números que estão no lado da letra e jogar para o outro lado
invertendo a sua operação. Então é só fazer isso, ó. Temos aqui a equação de segundo grau. Beleza. Esse 8 que está do lado do x, a gente joga para o outro lado. O 8 está multiplicando o x, então ele vai como divisão. Então vai ficar x ao quadrado num lado, e no outro lado esse 8 vai dividindo. Tá vendo? Agora a gente resolve aqui, 128 dividido por 8 vai dar 16. Agora ficou assim, ó, x ao quadrado igual 16. A única diferença da equação vem agora. Tá vendo esse expoente 2 aqui? O que eu vou fazer com esse expoente 2? Eu vou passar ele para o outro lado. Beleza. Mas aí eu tenho que passar com a operação oposta, certo? E qual que é o oposto de potência, você sabe? Se você disse que é raiz, acertou. Então, esse 2 aqui, que está como potência, ele vai para o outro lado como raiz. Tá vendo? Vai ficar então uma raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E assim nós temos a nossa primeira resposta. Olha só, x igual a 4. Beleza. Mas eu falei que eram duas respostas, lembra? Então, nesse tipo de equação, quando nós temos somente o x ao quadrado, funciona assim. A segunda resposta sempre vai ser o oposto da primeira. Ou seja, a primeira resposta a gente encontra aqui, e a segunda é só pegar a primeira resposta e colocar um sinal de menos. Então, nesse exemplo, a primeira resposta é 4, a segunda é menos 4. Beleza? Aqui nós temos outros exemplos, olha só, de novo. Aqui nós temos só o x ao quadrado e mais nenhum número, tá vendo? Pega o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ó. Tá aqui. Resolve ali a divisão, deu 81. Beleza. Pega o 2 que está elevando, joga para o outro lado como raiz, ó. Tá vendo? Faz raiz quadrada de 81, que vai dar 9. E aí nós temos a primeira resposta, que é 9. E a segunda é o contrário da primeira, ó. Menos 9. Aqui nesse segundo exemplo, mesma coisa, ó. Só tem x ao quadrado, pega o 5, passa dividindo, ó. Tá vendo? Aí agora, divide isso daqui, vai dar 49. Agora, tu pega esse 2 aqui em cima, ele está como potência, tu passa para o outro lado como raiz quadrada. Agora tu pega e resolve a raiz quadrada de 49, que vai dar 7. Então a primeira resposta, ela é 7. Ok. E a segunda é sempre a primeira resposta com o sinal de negativo, ó. Tá vendo? Então a segunda resposta é menos 7. E no nosso último exemplo, nós temos aqui esse 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ó. 75 dividido por 3 vai dar 25. Agora tu vai pegar o expoente 2 e passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Agora, a primeira resposta é 5, a segunda resposta é menos 5. Lembrando que esse método aqui só serve quando a única coisa que tem na equação é o x ao quadrado. Se tiver outras coisas, resolve de outro jeito. E a gente vai ver o próximo a seguir, que é quando tem a equação de segundo grau, né, que é o x ao quadrado, e mais um número. Esse segundo tipo de equação, que tem um número aqui sozinho, ele é praticamente igual ao método anterior que a gente acabou de ver. A única diferença é que antes de fazer essa parte aqui, a gente tem que se livrar desse número sozinho. E para se livrar dele, é só passar para o outro lado com o sinal contrário. Se aqui ele está mais, tu passa para o outro lado como menos. E se ele tiver como menos, tu passa para o outro lado como mais. Sempre o contrário. Então, olha só. Aqui, mais 15, jogo para o outro lado, menos 15. Resolvendo 123 menos 15, eu tenho 108. Pego o 3 aqui, como ele está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 108 dividido por 3, 36. Agora eu pego o expoente 2, passo para o outro lado como raiz. Raiz de 36 é igual a 6. Então a primeira resposta é 6, a segunda resposta é menos 6. Então esse aqui é praticamente igual ao anterior. Olha aqui alguns exemplos. Pego menos 7, passa para o outro lado como mais 7. 11 mais 7, 18. Pego o 2 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 18 dividido por 2, 9. Pego esse 2 aqui de expoente, passo para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Primeira resposta é 3, segunda resposta é menos 3. Nesse exemplo aqui do lado, menos 15, joga para o outro lado, mais 15. Agora 17 mais 15, 32. Pego o 2 que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. 32 menos 2, 16.
Agora eu pego o expoente 2 e jogo para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Então, a primeira resposta é 4, a segunda resposta é menos 4. E nosso último exemplo, pego o 152 que está negativo, passa para o outro lado positivo. A resposta vai dar 363. Agora eu pego esse 3 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. 363 dividido por 3 vai dar 121. Agora eu pego o 2 que está expoente e passo para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 121 vai dar 11. Primeira resposta é 11, segunda resposta é menos 11. E agora nós vamos para o nosso último exemplo. Esse aqui é o mais complicado de todos, é o mais diferente também, porque ele tem o x ao quadrado, mas também tem o x. A única coisa que está faltando aqui é o número, tá vendo? Está faltando aquele terceiro número aqui, por isso que ela é incompleta. Essa daqui, quando tem duas letras, né, o x ao quadrado e o x, ela é um pouco diferente. Para resolver ela, nós temos que fazer o seguinte. A primeira coisa que você deve saber nessa equação é que a primeira resposta sempre vai ser zero. Está escrito aqui, ó. Nesse tipo de equação, a primeira resposta, que é o x', sempre será zero. Beleza? Então, você só precisa achar a segunda resposta. De novo, quando eu tenho x ao quadrado e x, a primeira resposta sempre vai ser zero. E para achar a segunda resposta, nós temos que fazer um esquema que é o seguinte. Você vai pegar e transformar esse x ao quadrado em x e transformar esse 4x em 4. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é tirar um x de cada um dos termos. Ó. Tirando um x daqui, já que tinha 2, né, vai ficar só 1. Tirando um x daqui, vai ficar só o 4. Fazendo isso, transformei numa equação comum, tá vendo? Agora é só resolver a equação comum. Ó. Pega o menos 4, joga para o outro lado como 4. Tá vendo? Já que estava negativo aqui, ele vai para o outro lado como positivo. Pega o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, a primeira resposta é 0 e a segunda é 2. Professor, isso está meio confuso, eu não entendi. Então, olha só. De novo aqui nos outros exemplos. Presta atenção. Se eu tenho x ao quadrado e x, eu tenho que usar esse método aqui que é mais diferente. Beleza. Quando eu tenho x ao quadrado e x, a primeira resposta sempre vai ser 0. Ok. E para achar a segunda resposta, eu tenho que tirar um x de cada um dos termos. Se eu tirar um x daqui, vai ficar só x, né? Porque esse 2 aqui significa que ele tem 2x aqui no meio, tá vendo? Se eu tirar 1, vai ficar só x. Se eu tirar um x daqui, vai ficar sem o x. Beleza? Agora eu transformei numa equação normal. Eu pego o 12 que está negativo, passo para o outro lado positivo. Pego o 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 12 dividido por 3, 4. Então, a primeira resposta é 0. A segunda resposta é 4. De novo, tem o x ao quadrado e tem o x. Então, a primeira resposta sempre 0. Ok. Agora, eu tenho que tirar um x daqui, vai ficar só x. Tiro um x daqui, vai ficar só 10. 2x menos 10 igual a 0. Esse 10 está negativo, passo para o outro lado positivo. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 dividido por 2, 5. Se a primeira resposta é 0, a segunda vai ser 5. Nosso último exemplo. Nós temos aqui 4x ao quadrado menos 4x. Então, tem duas letras. O que eu faço? Pego a primeira resposta e já sei que é 0. Ok. Para achar a segunda resposta, eu tenho que pegar o x ao quadrado e transformar ele em x. Pegar o 4x e transformar ele em 4. Ok. Agora eu pego esse 4 que está negativo, jogo para o outro lado positivo. Ok. Esse 4 que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. Ok. 4 dividido por 4 vai dar 1. Se a primeira resposta é 0, a segunda vai ser 1. Lembrando que essa forma de resolver só funciona quando tem x ao quadrado e x, tá, gente? Ó, não esqueçam. Tem x ao quadrado, tu tira, vai ficar só x. Tem x, tu tira, vai ficar só 10. E o resto é normal, né? Pega o 10, passa para o outro lado, pega o 2, passa para o outro lado e resolve. E a primeira resposta sempre vai ser 0.
Beleza? Então essas são as 3 formas de calcular equação de segundo grau incompleta. Não esqueça que a equação de segundo grau tem sempre 2 respostas e também não pode esquecer que cada método resolve um tipo de equação. Esse método aqui resolve quando tem 2 letras, esse método aqui resolve quando tem uma letra e um número, e esse método aqui resolve quando tem somente uma letra. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e valeu!